Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo. Esse é o 5º episódio da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque do zero escrito em C#. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Tenho um convite muito especial para você, cara. Se você está gostando desses vídeos aqui do canal, que tal então receber um conteúdo ainda mais diferenciado? Então, acessa aí comoprogramarmelhor.com.br e se inscreve na nossa lista VIP. Tem um conteúdo maneiríssimo que eu estou preparando para você que se inscrever lá. Então, vai lá, se inscreve. Agora, qual é o assunto desse episódio? Bom, a gente vai incluir a funcionalidade de autenticação, também chamada de login, né? A funcionalidade que a gente vai implementar agora é de login local, ou seja, o sistema vai acessar o banco de dados para identificar se o usuário e senha estão corretos. Aí sim, dizer que aquele usuário está logado. A gente vai deixar para outra ocasião o login utilizando as redes sociais, como Facebook, Google+, e assim e por aí vai, tá? Por quê? Eu vou explicar por quê depois. Também a gente vai usar a abordagem mais mão na massa e deixar o ASP.NET Identity para depois, tá? Isso porque, assim, você vai aprender alguns conceitos importantes sobre a autenticação que ficam meio que ocultos quando a gente utiliza o ASP.NET Identity. Afinal de contas, você está aqui para programar melhor, não é mesmo? Lembrando que o código-fonte desse sistema está no GitHub. Cada branch desse projeto corresponde a um episódio dessa série. O link está na descrição desse vídeo. Então, seja muito bem-vindo ao maravilhoso mundo da segurança de aplicações. Vamos lá? Então, agora a gente vai falar sobre os mecanismos, as formas que a gente tem de autenticação. E a gente vai iniciar o que é autenticação. É básico, mas é a confirmação da procedência de uma pessoa, a verificação da sua identidade. Isso aí é bem básico, mas é para ficar bem claro na sua cabeça, beleza? E a gente pode dividir os mecanismos de autenticação em 4 grandes categorias. A primeira delas é baseada em algo que o usuário sabe, tá? Essa aí é a mais comum. Existe que o usuário se lembre de informações necessárias para sua identificação. A exemplo aí, usuário e senha, o número PIN. Aí a gente tem um problema, né? O usuário tem que lembrar de alguma informação. Com certeza você já tem 50 mil senhas aí na sua cabeça. E, com o passar do tempo, fica difícil de lembrar todas elas. A outra forma é algo que o usuário tem. Aí já tem um nível maior de segurança, que exigem a posse física de um dispositivo a identificar o usuário. Aí a gente tem cartão de banco, pode ser cartão de banco de 24 horas ou cartão de crédito. A gente tem token de acesso, tem alguns bancos... Atualmente, todos os bancos, na verdade, têm algum tipo de token, seja ele em cartão, seja ele um dispositivo eletrônico ou até mesmo no celular. E a gente pode também ter um código enviado por SMS. Então, a gente vai ter aquele código. Esse código pode ser reciclado ou pode ser único e assim vai, tá? Uma outra possibilidade é algo que o usuário é. Aqui a gente tem um nível maior de segurança. Por quê? Porque essa informação, né, é baseada no que a pessoa é, nas informações físicas. A gente tem exemplos como impressão digital, análise de retina, reconhecimento de voz ou de face. Cara, isso é muito mais difícil de fazer uma cópia, né? A gente vê em alguns filmes aí, porra, tem análise de retina, o cara vai lá e arranca o olho do outro, aí passa. Ou análise facial, o cara arranca a cabeça do cara, aí passa. Realmente, se chegar nesse nível... com certeza a segurança vai ser comprometida. Mas você há de convir que, porra, é uma coisa muito drástica, né? Bom, então, o quarto e último é algum lugar onde o usuário está. Esse aqui é bem incomum, pelo menos dentro do nosso meio, tá? São baseados na localização do usuário, como o endereço de adaptador de rede, o MAC, e o endereço do GPS. Interessante também essa forma de autenticação. Agora, você pode estar pensando assim, cara, tem uma forma de mesclar? Tem. Inclusive, existe uma muito conhecida que está embutida dentro do nosso ASP.NET MVC, que é o Two-Factor Authentication, na qual a gente utiliza duas categorias de autenticação, que é o que o usuário sabe, que ele vai
necessitar informar o login e senha em conjunto com o que ele possui, um token de acesso. Esse token de acesso pode ser enviado por e-mail, pode ser enviado por SMS, pode ser enviado por Telegram, por WhatsApp ou sei lá, qualquer coisa que tiver, que só aquele usuário tenha o acesso, beleza? Isso aumenta bastante a segurança do nosso site. Mas, é claro, isso aí não vai ser interessante a gente colocar em todas as ocasiões. Em algumas ocasiões vai ser interessante, mas na maioria delas, não. Realmente é matar uma mosca com um canhão. E aí, o que a gente estudou? O que o usuário sabe, o que o usuário tem, o que o usuário é e onde o usuário está. 4 grandes categorias, né? E aí eu vou falar. A mais insegura é o que o usuário sabe. Aí a gente tem visto, né, muitos problemas aí. E depois, as mais seguras, a gente tem o que o usuário tem e onde o usuário está. São coisas bem mais difíceis de serem burladas, né, de serem quebradas, quando você tem um dispositivo fixo e, inclusive, onde você está também é uma coisa física, né? E, é claro, por último, o que o usuário é. Essa aqui é a mais difícil porque realmente vai ter que tirar alguma característica sua. Sei lá, exceto a digital. A digital realmente é uma fragilidade, tá? Mas os outros tipos são mais complexos realmente. E qual delas nós vamos utilizar? É claro, o que o usuário sabe. Então, vai ser essa mais simples e a mais insegura, tá? Mas o que dizer de Facebook, Google Plus e LinkedIn? Cara, nós não vamos usar. Não vamos usar. Realmente a gente não vai usar nessa nossa aplicação. Mas por que, Ranieri? Por que a gente não vai utilizar? Simples. Porque o nosso sistema ele vai ser um sistema interno de uma empresa. Então não faz nenhum sentido a gente simplesmente colocar um login social. Imagina, um empregado utilizar o login do Facebook dele. Não, isso aí ele tem que ter um usuário e senha para fazer o acesso dele. E aí tá, cara, um pulo do gato, tá? Esse é um diferencial de um profissional mediano e um profissional excelente. É saber usar a tecnologia adequada para cada caso. Nesse caso aqui, a gente poderia muito bem colocar lá o nosso login social. Mas, cara, não faz sentido nenhum uma aplicação dessas ter um login social. Então, cara, não vou colocar, simplesmente. É o diferencial em um cara que realmente pensa em fazer o uso correto da tecnologia, de acordo com cada caso, e o outro que simplesmente quer utilizar toda a tecnologia que vier à frente. Agora a gente vai falar sobre o mecanismo de autenticação que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o Forms Authentication. E o que é o Forms Authentication? É um mecanismo do .NET, né, do ASP.NET, que possibilita autenticar usuários usando o nosso próprio código, mantendo um token de autenticação em um cookie no browser ou URL. Interessante essas duas possibilidades aqui do token de autenticação. Ele pode ser no cookie do browser ou na URL. Quando a gente utiliza na URL? Cara, eu nem sei se tem mais algum site que utiliza isso aqui, tá? Mas a gente pode utilizar quando o browser ele bloqueia o uso de cookies, tá? A gente tem opções dentro do nosso browser e a gente pode bloquear. Mas, cara, hoje em dia, quem bloqueia o uso de cookie? Sei lá, são poucas pessoas. Então, acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, beleza? E agora a gente vai dar um exemplo da execução propriamente dita do que a gente vai ter, tá? Digamos que um browser esteja sendo usado pelo Tony Stark. Imagina aí, o Tony Stark utilizando um browser que vai usar a sua aplicação, né? Aí o que ele faz? Ele faz a requisição dentro do browser a uma URL protegida. Então ele fez um GET para aquela URL protegida. O seu site, né, ASP.NET, ele vai ver que aquela é uma URL protegida e ele não está autenticado. O que ele vai fazer? Ele vai retornar um erro 401, tá, não autorizado, e o browser vai fazer o quê? Ele vai redirecionar para o URL de login. O ASP.NET MVC vai retornar aquela URL de login. Aí o que ele vai fazer? Ele vai preencher, ou vai dar para um robô dele preencher, sei lá, né, e ele vai executar um post com as informações de login. Aí interessante, nesse post, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o nosso banco de dados, a gente vai consultar o nosso banco de dados para ver se aquelas credenciais estão válidas. Imaginemos que as credenciais estão válidas. O que vai fazer? Ele vai retornar a URL protegida
com um cookie de autenticação. E esse cookie de autenticação ele vai ser utilizado em todas as outras requisições. Agora vamos ao mão na massa? Bom, agora a gente vai abrir o Visual Studio 2015 e logo em seguida a gente vai abrir o projeto que a gente está trabalhando, o controle de estoque na web. Beleza, então aqui estamos. A gente vai executar rapidamente só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente fez na aula passada da nossa aplicação. Então vamos lá. Então, como você pode ver, qualquer pessoa que acessar a nossa página vai conseguir acessar os nossos menus que correspondem às nossas funcionalidades. Então, isso não é legal. O que a gente vai fazer? A gente vai tornar isso aqui privado. Então, somente usuários que estão logados vão conseguir acessar. Vamos lá? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a nossa página de login. E por isso a gente vai ter que criar a nossa view login. Vamos lá? Agora, dentro dessa view que a gente acabou de criar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma div container, dentro dessa div container a gente vai criar uma div para o cabeçalho e uma outra div simplesmente para conter o conteúdo em si. E dentro dela a gente vai criar uma section. E depois dentro dela a gente vai criar o nosso form, beleza? Então, vamos proceder agora. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um sentido para essa classe título, essa classe CSS, e incrementar essa classe container. Então a gente vai onde? Para a gente customizar, a gente vai nessa site.css aqui. E agora a gente vai criar o nosso form com um post direto para o nosso action que a gente vai criar logo mais. Bom, com isso a gente termina essa parte aqui do form e vou explicar rapidinho. A gente tem o controle conta e aí a gente dentro do controle conta a gente chama a nossa action login e logo em seguida a gente passa aqui como parâmetro a URL, né, o return URL, e a gente diz que o método desse form é um post e aqui também tem algumas propriedades a mais que são importantes para a nossa estilização, né, para deixar um pouquinho mais bonito o nosso form. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar os campos necessários dentro do nosso form. A gente vai criar dois campos, um para o usuário, um para a senha. A gente vai criar um checkbox e a gente vai criar o botão submit para submeter todas essas coisas que a gente acabou de colocar. Beleza? E agora a gente vai criar o nosso controller conta para suportar aquilo que a gente está fazendo aqui nessa nossa tela. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover esse comentário e logo em seguida a gente vai alterar esse nome aqui para login, porque é o login que a gente vai acessar, é o nosso get, é esse aqui. Aí a gente tem um post aqui, né? Tá vendo? Post aqui em conta login. Por quê? A gente ainda não criou o nosso método post. Mas vamos fazer uma alteração rapidamente aqui nesse get do login. Vamos incluir aqui um parâmetro return URL, e a gente vai passar para a nossa visão, nosso view, pelo view bag, a gente vai passar o return URL. Isso aqui vai ser importante. Importante por quê? Imagina, quando o usuário fizer acesso a uma URL privada, tá? Essa URL vai constar aqui.
E aí o que acontece? Vai ser redirecionado para a nossa tela de login e quando eu me logar, ele vai voltar para a URL que eu tentei acessar, a URL privada. Isso aqui é excelente. Aqui, ó, eu estou passando o parâmetro por aqui, beleza? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso tornar esse meu método público, esse meu método login, qualquer um pode acessar. Então o que eu vou fazer? Eu vou decorá-lo com o atributo allow anonymous. E para todos os outros eu vou colocar como privado. Então eu tenho um outro atributo que eu vou utilizar, que é o authorize. Eu vou fazer isso para todos os outros actions. O que eu tenho que fazer agora é configurar o meu ASP.NET para trabalhar com Forms Authentication. Então, para isso, eu tenho que ir lá no arquivo web.config e fazer a configuração lá. A gente vai incluir duas seções, Authorization e Authentication. Agora eu vou incluir a nossa Authentication e eu vou dizer qual é o tipo, né, qual o modo, Forms, e logo em seguida eu vou colocar a especificação desse Forms. Eu vou colocar a minha URL de login, que é conta login, e vou dar um nome para esse cookie de autenticação. Vai ficar ali, pelo menos um sufixo, né? E agora eu tenho que dizer que a minha autorização é negar para todos que não forem autorizados. É exatamente isso que fala aqui. Como você pode ver, ainda está faltando alguma coisa, né? A gente tem esses aqui, tem usuário, senha, lembrar-me, mas está faltando fazer a ligação. A gente tem que criar um model e a gente vai criar o nosso model aqui, login via o model. Criada a classe, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir os nossos atributos, os atributos que a gente tem na nossa página. Então, atributo nome, que é o usuário, atributo senha e o lembrar-me. Só que isso somente não é o bastante, ainda não vai funcionar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um bind com a nossa view. Então, a view vai ter a indicação de qual é o model. No nosso caso, login via o model. Agora, milagrosamente, parou de dar erro. Tá bom, não é milagrosamente não. É porque agora a nossa visão, nossa view, sabe qual é o nosso model. Então ela sabe quais campos esperar. Agora eu vou dar uma ajeitadinha rapidinha aqui nesse HTML para ficar um pouquinho mais alinhado, mais bonitinho. E logo em seguida o que eu vou fazer? Logo em seguida eu vou criar o nosso método post. E esse método post vai possuir dois parâmetros. Vai possuir o parâmetro de login, que é o nosso login via o model, e a URL de retorno, aquela URL que eu tentei acessar anteriormente. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse método é validar se a entrada do usuário está correta. Então, para isso, a gente vai utilizar o modelState.isValid. Se os dados que o usuário digitou ainda estão inválidos, eu vou exibir novamente a página de login. Agora eu vou compilar a aplicação e vamos ver o que a gente tem até agora. Vamos lá? E como você pode ver, o browser está apontando para a minha página principal e o que vai aparecer é um erro. Caraca, que bosta, mas que erro é esse? Você pode pensar. Esse erro é um erro muito comum. E o que está acontecendo exatamente aqui é o seguinte, que eu tenho dois actions, login, que o ASP.NET não sabe identificar qual é o post. Por quê? Simplesmente eu não decorei ele como tal. Então não está decorado como post. Vamos corrigir isso aqui agora. Vamos agora decorar com o HTTP post e logo em seguida a gente vai compilar para a gente ver a diferença que fez. Ah, agora sim! Agora a nossa página de login já está sendo exibida. Show de bola! Mas olha só, tem alguma coisa meio esquisita aqui, tá vendo? Esses campos aqui, eles estão com um texto meio esquisito, não tá muito legal. Tá sem acento, usuário, lembrar-me tá tudo junto. Vamos fazer alguma coisa para melhorar isso? Tem como a gente fazer. Vamos fazer? Bom, o que a gente tem que fazer é muito simples. Basta que nós decoremos os nossos atributos dentro de login via o model com o atributo display. Vamos lá?
Agora a gente vai compilar e ver o que vai acontecer. Ah, moleque, show de bola! Agora está mostrando exatamente da maneira que a gente quer. Show! E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar o restante do nosso método post. E para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é executar uma consulta no banco de dados, mas a gente não vai ver consulta do banco de dados agora. Então a gente vai criar uma variável aqui, tá? Indicando que eu encontrei no banco de dados, e eu vou fazer uma simulação, ok? Agora aqui a gente tem a simulação do nosso banco de dados, usuário Ranieri Silva e senha 123. E agora, se o usuário for encontrado na nossa base, a gente vai fazer o quê? A gente vai autenticá-lo. A gente vai gerar o cookie de autenticação utilizando Forms Authentication. E o que a gente vai fazer agora é redirecionar o usuário para aquela URL que ele gostaria de ter ido. Mas antes eu tenho que validar se aquela URL está dentro do meu domínio. Então, para isso, eu vou chamar url.isLocalURL. Se estiver dentro do meu domínio, aí sim eu posso redirecionar. Se não, eu vou redirecionar para home mesmo. E por fim, se for digitadas as credenciais erradas, eu tenho que mostrar, exibir uma mensagem de aviso na minha página. Agora vamos executar a nossa aplicação. Vamos digitar alguma coisa e clicar no botão entrar. Nada mudou na tela, né? Bom, eu sei o porquê. Falta criar os nossos validators na nossa página. E também a gente tem que criar a seção para o script de validação. Então a gente vai utilizar o bundle jQuery val. Vamos criar também um validation summary para ajudar a gente. E logo em seguida compilar e executar a nossa aplicação para a gente ver como ficou. Agora eu digito o nome do usuário, não informo a senha e clico no botão entrar. E agora eu tenho uma mensagem de aviso dizendo que o login é inválido. Mas ainda tem algumas coisas que não estão 100%. A primeira delas é que eu vou ajustar alguma coisinha aqui do label. E a segunda delas é que os campos eles não estão como requeridos e também o campo de password, né, de senha, ele não está como tipo password. Então tem algumas coisas que a gente vai melhorar agora. E se eu clicar no botão entrar sem digitar nem o usuário nem a senha, o que ele vai mostrar? Olha que legal! Agora eu tenho uma mensagem para cada campo. Muito bom! Mas eu ainda posso melhorar isso. Eu posso colocar uma mensagem específica para cada campo. E é o que a gente vai fazer agora. E agora, clicando no entrar, olha, aparecem as mensagens exatamente como eu coloquei. Show! Agora eu vou digitar meu usuário e senha e vou clicar em entrar e vamos ver qual é o resultado. Ah, moleque, é isso aí! Agora eu estou logado no meu sistema. Show de bola! Agora só está faltando uma coisa. Está faltando eu separar as visões quando eu estou logado e quando eu não estou logado. Então eu vou fazer algumas coisas. Por exemplo, os itens de menu não devem ser exibidos quando eu não estou logado. Somente quando eu estiver logado. E também, quando eu estiver logado, vai aparecer alguns itens do lado direito diferente de quando eu não estou logado. Então vamos lá, vamos fazer isso agora. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha visão, eu vou exibir somente a parte que pertence aos logados, usando o Razor, né, request.isAuthenticated. Então vou mostrar somente aquilo que é para as pessoas autenticadas. E else, aí eu vou mostrar uma outra parte somente para as pessoas que não estão autenticadas. Simples.
Nesse meio tempo também a gente vai criar o início da nossa funcionalidade de logout. Quer dizer, a gente vai remover o cookie de usuário. Como é que a gente vai fazer isso? A gente está vendo aqui. Agora eu vou colocar meu usuário e senha e clicar em entrar. Olha o que aconteceu! Show de bola! Olha lá, tá feio, né? Mas isso significa que eu mudei realmente a minha visão quando estou logado e quando não estou logado. Isso aqui é muito interessante e você viu aqui na prática. E o que está faltando? Somente fazer a função de logout que a gente vai fazer agora. E esse método de logout é muito simples. O que a gente vai fazer é criar um action, né? Um método que ele tem que também ser HTTP post e ele tem que ser anônimo, ele tem que permitir qualquer um acessar. E a gente, dentro dele, a gente vai ter duas linhas. Forms Authentication.signout e a gente vai ter um redirect para a página que a gente quer. É só isso, é muito simples. Agora a gente vai executar e ver novamente o que acontece. Agora digitar usuário, senha e clicar no botão entrar. Agora a gente está logado e logo em seguida o que eu vou fazer? Eu vou sair. Agora temos toda a funcionalidade pronta. Ficamos por aqui, desenvolvedor. Espero que você tenha gostado pra caramba. Então, curte aqui esse vídeo. Dessa maneira eu vou saber que você está gostando dessa série e quer ver a continuação dela. Se inscreve também no nosso canal se você ainda não é inscrito. Assim você vai receber uma penca de informações novas de todos os vídeos, de todo o conteúdo que eu disponibilizar. E seja mais um inscrito também na nossa lista VIP, acessando nosso site comoprogramarmelhor.com.br. Cara, tem muita coisa maneira. E aproveite e divulga, é claro, divulga aí o canal para os seus amigos. Se você está gostando, porque aqueles que querem ou precisam programar melhor também vão se beneficiar dele. Assim você cresce, nós crescemos e ainda, você ajuda os seus amigos, cara. Excelente! Até o próximo vídeo, que a força esteja com você. Tchau, tchau!